que as pessoas de 30 anos não fazem seguros? Quais seriam os motivos que uma pessoa de 30 anos não faz seguros? Quando eu tinha 30 anos, eu trabalhava numa seguradora, então eu tinha um determinado nível de informação sobre a necessidade de se ter seguros com 30 anos de idade. Então eu tinha, por trabalhar numa seguradora, eu tinha acesso a seguro-saúde, eu tinha seguro de vida e tinha uma série de outros produtos, seguro de automóvel e uma série de outros produtos que me eram oferecidos e por cultura da empresa você acabava tendo acesso aos seguros. E uma das maiores discussões que eu sempre tive é que o corretor de seguros ele é responsável de forma direta não só pela divulgação de produtos, mas pela divulgação de cultura securitária. Então, você só vai ter cultura securitária no momento que você tiver uma informação da ponta, saber como transformar essa informação em dado e depois mostrar para as pessoas. Porque eu vou ser muito sincero, eu acho que as propagandas de seguradora são iguais às de bancos, são horríveis. Eu particularmente não gosto. Eu acho todas muito frias, ou elas mostram aquela família andando por um campo e falam que você está feliz, mas vai acontecer uma catástrofe com você. Não é legal. Eu, pelo menos, não gosto desse tipo de abordagem. E eu fiquei pensando, por que a gente não tem essa cultura securitária? Já sei um dos culpados, que é o corretor. O segundo culpado seria a seguradora, porque ela tem uma visão de banco, o marketing de uma seguradora normalmente é muito próximo de uma cultura bancária. Então, agora, e se o processo de compra for um dos responsáveis? E se ele não entrar em prioridade financeira? Porque você, quando tem uma determinada idade, você tem que parar para pensar o seguinte: compra um seguro, que vai me custar R$ 100 por mês, ou vou sair, vou fazer alguma outra coisa com esse dinheiro, já que eu não tenho organização de budget suficiente para isso. E a maior parte das pessoas que compram seguros, normalmente, só quando você tem uma estrutura familiar e você começa a se preocupar com a família. E hoje em dia as pessoas estão se casando mais tarde. Então, rapidamente, por que uma pessoa de 30 anos não adquire nenhum nível de proteção básica? Básico que eu estou falando é o seguinte: um produto de R$ 50 ano, R$ 60 ano, um produtinho que você tenha uma cobertura de inicial de securitária de funeral, para você morrer não dá problema para ninguém, pagamento desse funeral e uma sobra financeira para você fazer os ajustes eventuais de um gasto. Eu, Helios, tenho vendo produtos assim. Eu sempre coloco na descrição bilhetes que custam R$ 50, R$ 60 ano. Claro que você tem produtos maiores, mais complicados, com seguros de vida, com seguros com doenças de erro médico, que fazem uma série de tipos de cobertura que tem um outro nível de preocupação. Mas por que será que uma pessoa de 30 anos não vislumbra isso? E eu comecei a pesquisar por aqui, já que de forma ostensiva a gente tem esse problema. Então, o grande primeiro ponto seria a falta de conhecimento. As pessoas podem não ter noção estrutural sobre os tipos de seguro que podem se encaixar e os custos desses seguros que eles podem entrar no seu orçamento sim ou não. Então, o sistema de seguros, que é extremamente complexo, joga contra. Então, uma pessoa de 30 anos, se ela estiver ligada a uma empresa que tenha obrigatoriedade em lhe dar um seguro, ela vai ter, senão ela não vai ter busca disso. E outro momento também, ela fica traumatizada que quando você vai em alguns... Porque uma crítica que eu tenho também ao Bank Assurance no Brasil, eu acho ele mal feito. Ele também não tem essa visão de cultura de fazer uma análise dos gastos da pessoa, colocar o seguro na carteira da pessoa e a partir daí você tem um desgaste. Porque você acabou forçando esse cara a comprar um seguro para te dar um benefício qualquer do banco. Então, falta de conhecimento é algo. O segundo ponto, e é um segundo ponto que eu acho bem interessante, que é percepção de alto custo. Porque se você parar para pensar, quais são os dois principais seguros que uma pessoa tem? Automóvel e saúde.
são caros. As pessoas ainda têm um residencial. Mas ambos os seguros são seguros que você não quer comprar de maneira nenhuma e você acha que eles são caros. O saúde, pela sua transferência de risco pessoal, você não querer ficar na mão do Estado. E o automóvel, proteção ao seu patrimônio principal, que a maioria das pessoas tem. Sendo que o seguro de automóvel hoje está caro por vários motivos, desde reposição de peça, guerra, aumento na tabela e por aí vai. Um terceiro ponto que eu acho interessante a gente conversar rapidamente, que é uma questão de invulnerabilidade. Highlander. Que as pessoas na faixa dos 30 anos podem ter uma sensação de invulnerabilidade, que a vida é longa, que não tem tantos percalços, e a violência desses percalços, quando acontecem, elas não estão normalmente preparadas financeiramente para uma eventualidade como essas. Então, elas não têm essa visão do evento negativo que pode vir a acontecer. Porque ninguém gosta de pensar em evento negativo. De maneira nenhuma. Ninguém gosta de pensar. Então, você tem uma negligência na aquisição daquilo que pode vir a te proteger. Porque você não consegue colocar valor dentro desse custo que você vai ter que agregar no seu orçamento. Outro ponto, que seria um quarto ponto, que pode ser um debate bem interessante, seria as prioridades financeiras. Você não colocar isso no seu budget de maneira nenhuma. Você pode ter uma série de dívidas para pagar, você pode estar pensando em aposentadoria, pode estar pensando em investimentos, no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional, fazendo um curso em algum lugar, alocar verba em outro lugar. Então, não é uma prioridade. Mas se te acontecer alguma coisa para pagar alguma dessas despesas, seria interessante você ter um seguro, mesmo que seja um seguro inicial pequeno, para você começar um nível de securitização qualquer. Tem um outro ponto que eu acho básico, que seria um quinto ponto, que seria a desconfiança daquela que você está transferindo o risco, das seguradoras. As pessoas não entendem bem o que é uma seguradora, as pessoas não entendem muito bem o que é uma corretora de seguros, qual é o papel do corretor. As pessoas sabem que elas, quando vão comprar, estão tratando com alguém, normalmente uma pessoa que foi indicada por elas, que está dando a melhor opção, mas elas escutam o nome e perguntam: essa seguradora é boa? Mas elas não pesquisam para saber o mínimo, como saber pelo nível de reclamação dessa seguradora antes de você comprar alguma coisa. Então, essa falta de confiança na indústria de seguros como um todo é muito grande. E eu conheço muita gente que procura seguros depois que acontece um sinistro. Levou uma paulada, aí fica receoso, e a partir daí tenta fazer um seguro. Então, isso quer dizer que você não está no seu orçamento, você não confia na pessoa que você está transferindo o risco, e você só está transferindo o risco para uma seguradora porque é uma necessidade premente para você, e você está trabalhando com medo e não com uma realidade financeira. E eu acho que o sexto ponto, acho que a gente tem mais um ou dois pontos assim que me passam na cabeça assim de pronto, quando estava montando aqui esse vídeo, que é o seguinte, que é extremamente burocrático, mesmo com a internet. Você preencher um formulário e mandar receber, te manda um e-mail de volta para preencher uma declaração de saúde, um ajuste qualquer para fazer uma análise maior, porque as pessoas esquecem que seguro é matemática. Eu acabei de ter uma situação muito engraçada, mas ligada a seguro de automóvel. Me pediram uma cotação, eu mandei, aí depois me devolveram e falaram assim: olha, tem uma cotação mais barata. Aí eu fui comparar as cotações. As coberturas eram diferentes, então você não está comparando banana com banana. Você pode estar comparando banana da terra com banana ouro. A banana? É, mas não é a mesma coisa. Aí eu falei, pessoal, olha, está muito diferente, mas eu acho que você devia levar em consideração a minha proposta, porque ela está mais bem montada e o custo que tem de diferença dividido por 12 meses é ínfimo em relação à proteção que você vai ter. Então esse é o papel do corretor, explicar por que você está oferecendo alguma coisa. Me coloquei à disposição para que, caso a pessoa quisesse um ajuste de propostas, eu pudesse fazer.
Porque as pessoas foram simplesmente lá embaixo, o mais baixo possível, para tentar fechar o negócio. Mas é obrigação do corretor dar a melhor atenção possível e a cobertura que aquela pessoa precisa. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui um seguro de saúde. Você precisa de um hospital próximo à sua casa, ou uma policlínica próxima de onde você trabalha, ou então algum local que você tenha um baixo índice de infecção hospitalar que você precisa. Você precisa de uma assistência funeral simplesmente para poder bancar as primeiras despesas e você ter um telefone para conversar com alguém que vai resolver a parte burocrática para você. Você precisa de um seguro de automóvel, principalmente rever a cobertura de terceiros, porque o valor dos automóveis aumentaram muito. Então você não pode mais pensar que eu vou colocar uma cobertura baratinha, porque todos os carros hoje sofreram um reajuste muito alto. Então, no mínimo que você precisa ter, meu caro amigo, é a cobertura do teu automóvel dobrada, cobertura de terceiros. Você tem que se lembrar por onde é que você anda e a chance de você pegar qual carro se você bater. Se você está numa zona mais nobre, os carros vão ser mais novos, vão ser mais caros, é melhor você ter a proteção correta. E é para isso que serve o corretor de seguros. O principal ponto, quando você fala em seguros, para terminar essa live, que acabou virando uma grande live, um grande teste, eu estava na dúvida se eu publicava essa live ou não, que era o seguinte: às vezes eu gosto de fazer lives para poder alinhar a linha de raciocínio, depois fazer pequenos cortes. Que é seguro, ele te visa a te proteger para que você não se exponha a riscos financeiros significativos e despesas médicas, por exemplo, inesperadas. É para isso que serve o seguro. Então você recomenda que as pessoas busquem orientação profissional para avaliar as necessidades. Então você tem que ter sempre uma pessoa que vai lhe ajudar a resolver eventualmente seus problemas. Então quando a gente está falando de uma atividade financeira, a gente precisa ter uma pessoa que seja capaz de responder além da terceira pergunta. E volto a lembrar, seguros é matemática, seguros é uma operação financeira, e você precisa ter pessoas que saibam expor o que você está comprando de uma maneira simples, prática e direta. Obrigado a todos. Hélios aqui da Bucólica Petrópolis, canal Conteúdo Seguros, local de conteúdo seguros na internet. Obrigado. Compartilha da live e ajuda a fazer crescer esse canal. Obrigado, gente.